Durante décadas, falar que a Globo estava em crise parecia quase uma piada. Afinal, como a maior emissora do Brasil poderia perder força? Estamos falando de uma empresa que dominou as novelas, o jornalismo, os programas de auditório, o carnaval, o futebol e praticamente tudo que o brasileiro assistia na televisão. Durante muito tempo, a Globo não foi apenas mais um canal. Ela foi quase uma autoridade dentro do entretenimento brasileiro. Para um ator chegar à Globo significava que ele finalmente tinha alcançado sucesso. Para um cantor aparecer num programa de domingo era confirmação de que sua carreira estava no auge. E para um jogador ter um gol narrado por Galvão Bueno no horário nobre significava ser apresentado ao país inteiro. Quando chegava a Copa do Mundo, não existia discussão. O brasileiro simplesmente ligava a televisão e assistia a Globo. Parecia impossível imaginar que aquele império pudesse perder espaço. Só que, pouco a pouco, as rachaduras começaram a aparecer. Grandes artistas deixaram a emissora, influenciadores passaram a recusar convites, atores começaram a trabalhar em produções de plataformas digitais. Campeonatos importantes foram parar em outros canais. E o maior símbolo dessa transformação aconteceu justamente no futebol. A Globo, que durante décadas praticamente transformou a Copa do Mundo em um produto próprio, e um canal do YouTube conquistar o direito de transmitir gratuitamente todos os jogos do maior torneio esportivo do planeta. E o pior de tudo, que não foi outra emissora gigantesca, não foi uma empresa centenária, foi a Cazé TV, um projeto que nasceu na internet, cresceu ao redor da figura de Casemiro e passou a disputar diretamente a atenção de milhões de brasileiros. Mas será que isso significa que estamos vendo o começo do fim da Globo? A emissora estaria realmente quebrando? Ou a verdadeira queda da Globo não está acontecendo em seu dinheiro, mas no poder que ela já não consegue mais exercer? Para entender essa mudança, primeiro precisamos lembrar o que a Globo já representou. Fala galera, seja muito bem-vindo ao canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Anderson Silva e hoje vamos ver se é verdade que uma das maiores emissoras do Brasil está mesmo em queda, está à beira da falência. Bora conferir esse vídeo até o final, mas antes de começar o vídeo peço para vocês, se não é inscrito, se inscreva no canal, esmaga o like para fortalecer a gente, chega de enrolação e bora pro vídeo. Durante boa parte de sua história, a emissora não precisava disputar a atenção do público com milhares de opções diferentes. Não existia YouTube, não existia TikTok, não existia podcast, influenciadores digitais ou canais independentes com milhões de seguidores. As opções eram muito menores. A Globo montava sua programação para manter os telespectadores no canal durante horas. A pessoa assistia ao jornal local, continuava no jornal nacional e acompanhavam a novela. E muitas vezes permanecia ali até o programa seguinte. Quando a Globo lançava uma novela, os personagens viravam assuntos na rua. Bordões eram repetidos em escolas, empresas e dentro das casas. Quando uma atriz aparecia usando determinada roupa ou penteado, aquilo poderia virar tendência no país inteiro. Quando a emissora apresentava um artista, aquela pessoa recebia uma exposição praticamente impossível de conseguir em qualquer outro lugar. E quando a Globo comprava um campeonato, transformava aquela competição em um evento nacional. Foi assim durante muitos anos com o Campeonato Brasileiro. Assistir ao Brasileiro significava acompanhar a rodada pela Globo. O torcedor conhecia os horários, sabia quem narraria, sabia onde assistir aos gols. As noites de quarta-feira e as tardes de domingo fazia parte da rotina de milhões de brasileiros. Aquilo não era apenas uma transmissão esportiva, era um hábito nacional. E esse hábito dava à Globo um poder gigantesco. Clubes dependiam do dinheiro da televisão, jogadores dependiam da exposição, artistas dependiam da emissora para alcançar grandes públicos e anunciantes dependiam da audiência que a Globo conseguia reunir. Durante muito tempo parecia que todos precisavam da Globo, mas a Globo não precisava de ninguém. Ela escolhia quem aparecia, quem saía, quais campeonatos receberiam destaques e quais artistas seriam transformados nas próximas estrelas do país. Só que a internet mudou completamente essa relação. Hoje, um influenciador não precisa aparecer na televisão para ficar conhecido. Um cantor pode alcançar milhões de pessoas pelas redes sociais. Um ator pode trabalhar para Netflix, Amazon Prime, Disney, HBO ou outras produtoras. Um jogador pode conversar diretamente com seus seguidores. E um canal do YouTube pode transmitir uma Copa do Mundo. O público deixou de depender da Globo. E, pela primeira vez, a própria Globo começou a depender do público para continuar relevante. Um dos sinais mais claros dessa mudança aparece na relação da emissora com os artistas. No passado, receber um convite da Globo era quase como receber uma convocação para a seleção brasileira. Recusar parecia impensável. Hoje a situação é diferente. Carlinhos Maia, por exemplo, recusou um convite para participar da Dança dos Famosos. Segundo as informações divulgadas, ele já possuía compromisso com seu próprio reality, o Rancho do Maia.
além de viagens e outros projetos. Décadas atrás, seria muito difícil imaginar um influenciador escolhendo seu próprio projeto na internet em vez de aparecer semanalmente em uma das maiores emissoras do país. Outros nomes também recusaram convites ou seguiram caminhos diferentes. A Globo já não é mais uma oportunidade impossível de recusar. Ela continua sendo uma vitrine gigantesca, mas deixou de ser a única vitrine disponível. Essa transformação também pode ser percebida entre os atores. Durante muitos anos, a Globo manteve um enorme elenco fixo. Grandes nomes permaneciam encontrados mesmo quando não estavam gravando novelas ou séries. Isso permitia que a emissora mantivesse os principais artistas do país disponíveis para suas produções e, ao mesmo tempo, longe dos concorrentes. Era uma demonstração de poder, só que esse modelo começou a mudar. Bruna Marquezine, Bruno Galhaço, Ingrid Guimarães, Lázaro Ramos, Reinaldo Giannichini, Antônio Fagundes, Vera Fischer, Miguel Falabella e vários outros nomes deixaram de fazer parte daquele antigo sistema de contratos exclusivos. Alguns passaram a trabalhar em produções de plataformas digitais, outros começaram a aceitar projetos em diferentes emissoras, produtoras e cinemas. Mesmo assim, essas mudanças revelou algo que antes parecia difícil de imaginar. Até a maior emissora do Brasil precisava economizar. Manter grandes estrelas sob contrato, mesmo quando elas não estavam gravando, também era uma maneira de mostrar força. A Globo conseguia pagar esses profissionais porque dominava a audiência e concentrava grande parte do dinheiro da publicidade. Quando esse sistema começou a ser reduzido, ficou claro que a televisão já não possuía a mesma força financeira e estratégica de antigamente. Ao mesmo tempo, as plataformas digitais começaram a oferecer novas oportunidades. Netflix, Amazon, Disney, HBO passaram a investir em produções brasileiras. A emissora deixou de ser a única porta de entrada para as grandes produções nacionais, mas talvez nenhum setor mostre melhor a perda de poder da Globo do que o futebol. Durante décadas, a emissora praticamente controlou a principal vitrine esportiva do país. Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, Jogo da Seleção e Copa do Mundo estiveram ligados à imagem da Globo. O torcedor não perguntava onde o jogo seria transmitido, ele perguntava qual jogo a Globo escolheria. Essa diferença pode parecer pequena, mas representa um poder enorme. A emissora decidia qual clube receberia exposição nacional, decidia qual partida chegaria à maior parte do país, tinha força para influenciar os horários dos jogos e fazia clubes, jogadores e torcedores se adaptarem à sua programação. Hoje, esse cenário está completamente fragmentado. Para descobrir onde assistir a uma partida, o torcedor precisa verificar se o jogo estará na Globo, na Sport TV, na Premiere, na Record, na Amazon, na Cazé TV, no YouTube ou em outras plataformas digitais. Para o público, isso pode ser confuso. Para a Globo, é a prova de que seu antigo controle foi quebrado. A emissora continua sendo muito importante no futebol. Ainda transmite grandes competições. Ainda possui narradores, comentaristas e profissionais reconhecidos. Ainda consegue alcançar milhões de pessoas, mas já não pode olhar para o esporte brasileiro e dizer: isso aqui é meu. Então chegamos ao maior símbolo dessa mudança, a Copa do Mundo. Durante gerações, Copa do Mundo e Globo pareciam praticamente a mesma coisa. Os gols do Brasil ficaram marcados pelas narrações da emissora, as derrotas foram analisadas durante horas em seus programas, a cobertura começava meses antes e dominava praticamente toda a programação. A Globo ajudou a construir a maneira como milhões de brasileiros aprenderam a viver uma Copa. Só que esse domínio também começou a ser quebrado. A Cazé TV conquistou o direito de transmitir gratuitamente todos os jogos da competição pelo YouTube. Enquanto isso, a Globo passou a dividir o torneio e já não possui todas as partidas. Pense no tamanho desse símbolo. A Globo possui estúdios gigantescos, afiliadas espalhadas pelo Brasil, jornalistas, narradores e comentaristas conhecidos nacionalmente, décadas de experiências na transmissão dos maiores eventos esportivos do mundo. Já a Cazé TV nasceu na internet, mas mesmo assim conseguiu oferecer ao público brasileiro a competição inteira gratuitamente. E é claro que Casimiro não fez tudo sozinho. Existe uma enorme estrutura empresarial por trás do projeto, principalmente por meio da parceria com a Live Mode, direito de transmissão. A Globo, ela não está falindo, né? Mas isso é nítido, cara. É nítido que eles estão em queda, porque, um exemplo, aquele monopólio do futebol brasileiro acabou. Isso, cara, não tem nem como discutir. Hoje tem concorrentes como Record, SBT, Amazon Prime, a própria Cazé TV, né, que quebrou as pernas da Globo. Cara, primeira vez na vida que eu vejo a emissora Globo não transmitir, não ter todos os direitos de jogos da Copa do Mundo, como foi na Copa de 2026. Então isso aí abalou os caras demais, cara. Isso daí, queira ou não queira, meio que manchou um pouco a reputação da TV Globo. Porque os caras achavam que eles eram maioral, que eles eram fodão. Mas assim, chegou um canal do YouTube, né? Os caras atualizados,
os caras interagem com a galera que está assistindo o jogo, então, pô, se eles não renovaram, os caras continuam na mesma pegada, sempre aquele mesmo mimimi, sempre aqueles narradores sem graça. Chega uma hora que a galera enjoa. Pô, vou pra Cazé TV e os caras estão transmitindo todos os jogos com qualidade. É lógico que tem aquele pequeno delay, né? Mas enfim, isso não atrapalha. Então a TV Rede Globo, cara, se eles não renovar, que realmente hoje mudou, cara, eles vão só queda abaixo. E assim, o mais engraçado é que, um exemplo, a Globo antes tinha o direito de transmitir Brasileiro, Libertadores, Copa do Mundo, todas as competições praticamente do futebol brasileiro. Vou dar um exemplo, a Band ia transmitir um jogo, a Globo ia transmitir Corinthians e Flamengo, e a Band tinha que transmitir o mesmo jogo que a TV Globo estava transmitindo, então isso, cara, nem como os caras querer transmitir o jogo, cara, o mesmo jogo que a Rede Globo tá passando. Mas assim, pra você ter uma ideia como a Globo dominava tudo, cara, mas hoje em dia, né, com as mídias digital, acabou quebrando as pernas da Globo, cara, de um jeito que pra mim, assim, não só pra mim, pra vários brasileiros é ótimo. A gente tem várias opções, a gente só não depende daquela emissora. Pô, o que a Globo vai passar agora? Não, vou olhar aqui que vai passar no Cazé TV, Amazon Prime, enfim, entre outras, cara. Hoje em dia tem uma ampla escolha pra você ver onde você vai assistir um jogo. Um exemplo, eu não quero assistir novela, eu vou assistir um filme na Netflix, Amazon Prime. Mas assim, é claro que a Globo ainda é podre de rica, é milionária, mas assim, ao meu ver, se eles não renovar, né, se eles continuar na mesmice, não buscar uma renovação, eles vai só queda abaixo. Mas para o público, a imagem continua sendo muito forte. A maior emissora do país perdeu parte do domínio sobre o maior evento esportivo do planeta para um projeto criado na internet. A Globo não precisava ser completamente derrotada para perder o poder, bastava deixar de dominar sozinho. E foi exatamente isso que aconteceu. Milhões de pessoas passaram a escolher as transmissões digitais. Preferiram um estilo mais descontraído, preferiram os memes, preferiram a interação e preferiram acompanhar os jogos pelo celular, pelo computador ou pela televisão conectada. A nova geração não quer apenas assistir. Ela quer comentar, reagir, compartilhar e sentir que está participando da transmissão. A Cazé TV entendeu essa linha e a própria Globo percebeu que também precisaria mudar. A emissora passou a investir mais em conteúdo para a internet, em canais digitais e em transmissões com estilo mais informal. Antes, os canais da internet tentavam imitar a televisão. Agora, a maior emissora do país tenta aprender a linguagem dos canais da internet. A Globo estabelecia as regras. Hoje precisa disputar a atenção dentro de plataformas controladas por algoritmos. E essa perda de força também pode ser percebida na audiência. A Globo continua liderando a televisão aberta, mas a televisão aberta inteira já não concentra a mesma atenção de antigamente. Uma novela pode vencer todas as concorrentes e, mesmo assim, alcançar uma parcela menor da população do que as novelas do passado. Um programa pode ficar em primeiro lugar no horário e, ao mesmo tempo, perder milhões de espectadores para o YouTube, o TikTok, os podcasts, as séries e os jogos eletrônicos. Antigamente, o maior inimigo da Globo era o SBT. Depois passou a ser a Record. Hoje, seu maior inimigo pode ser simplesmente o celular que está na mão do telespectador. Enquanto a Globo transmite uma novela, milhões de pessoas assistem a vídeos curtos. Enquanto exibe um programa de domingo, outras acompanham uma transmissão ao vivo. Enquanto apresenta seu telejornal, parte do público recebe notícias diretamente pelas redes sociais. A emissora deixou de disputar apenas contra outra emissora, agora enfrenta praticamente toda a indústria mundial do entretenimento. É justamente por isso que tantas pessoas começaram a falar em crise, cortes de contratos, saídas de artistas, perda de campeonatos, quedas da televisão tradicional, influenciadores recusando o convite, e um canal do YouTube transmitindo a Copa do Mundo inteira. Quando analisados separadamente, esses acontecimentos podem parecer normais, mas quando colocados juntos, contam a história de um império que está perdendo território. Então a Globo está falindo? Pelo menos neste momento não. A Globo continua sendo uma empresa gigantesca, ainda possui estruturas enormes, afiliadas espalhadas pelo país, marcas valiosas e capacidade para alcançar milhões de brasileiros. Dizer que a Globo está financeiramente quebrada seria um exagero, mas dizer que nada mudou também seria ignorar a realidade. A verdadeira queda da Globo não está necessariamente em seu dinheiro, está em sua hegemonia, está no fato de que seus convites podem ser recusados, está no fato de que seus artistas podem escolher outros caminhos, está no fato de que grandes campeonatos podem alcançar milhões de pessoas sem depender exclusivamente dela, está no fato de que um jovem pode passar uma semana inteira consumindo entretenimento sem assistir a um único minuto da programação da Globo. A emissora continua grande, mas deixou de ser obrigatória.
E talvez essa seja a maior crise que uma empresa de comunicação possa enfrentar. Antigamente, praticamente todo artista queria entrar na Globo. Hoje, muitas pessoas conseguem construir carreiras inteiras sem precisar dela. Antigamente, o brasileiro ligava na Globo para assistir futebol. Hoje, cada partida pode entrar em uma plataforma diferente. Antigamente, Copa do Mundo era praticamente sinônimo de Globo. Agora, a competição inteira pode ser acompanhada gratuitamente por um canal criado na internet. A Globo não perdeu apenas alguns artistas ou algumas transmissões, ela perdeu o monopólio da atenção. E a atenção era justamente o produto mais valioso que ela possuía. Talvez a emissora consiga se reinventar. Ela ainda possui dinheiro, profissionais, marcas e estrutura para enfrentar essa transformação, mas uma coisa parece definitiva. A Globo, que controlava praticamente tudo o que o brasileiro assistia, já não existe mais. O império ainda está de pé, o logotipo continua poderoso, a audiência ainda é gigantesca, mas as muralhas começaram a cair. A Globo pode não estar falindo, mas o seu reinado absoluto chegou ao fim. Bom, galera, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aí nos comentários se vocês acham que realmente a Globo, se continuar nessa pegada, eles vão à falência. Vai chegar um momento que vai deixar de existir, porque assim, se eles não renovar, a gente já está vendo o que está acontecendo, né? É questão de tempo. Mas bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e mais uma vez peço para vocês, deixa aquele like pra gente, esmaga o like. Até o próximo vídeo, valeu!